Por que Nicolás Maduro parece tão seguro de si? Como ele, mesmo enfrentando sanções, continua mantendo o poder? A resposta pode ser resumida em apenas uma palavra: petróleo. No vídeo de hoje, vamos explorar exatamente por que o petróleo tem sido a maior arma do regime chavista para se manter no controle e o que isso significa para o mundo. Meu nome é Isaac, bora conversar sobre isso. Nicolás Maduro sabe exatamente o que está fazendo ao usar o petróleo como uma arma política. E essa estratégia não é nova. Ele faz isso há anos. Mas afinal, por que países como os Estados Unidos e até a Europa parecem ser tão brandos com a ditadura chavista, apesar das inúmeras violações de direitos humanos e manipulações eleitorais? Essa é a pergunta que muitos fazem. E a resposta tem a ver com a geopolítica. E claro, com o petróleo. Embora alguns países sejam sufocados por sanções, a Venezuela enfrenta apenas um punhado de restrições, que recentemente foram até reduzidas. Os iranianos devem estar morrendo de inveja da Venezuela. E depois de massacrar protestos, matar e prender milhares de pessoas, parece que tudo foi esquecido. Nenhum país se envolve para realmente derrubar Maduro. Quem dirá o nosso querido presidente Lula. Por quê? Bem, a resposta está nas recentes notícias sobre o petróleo venezuelano. Exportações de petróleo da Venezuela atingem o nível mais alto em 4 anos. Reuters. É isso mesmo. Mesmo com as tensões políticas, as exportações de petróleo continuam subindo e não tem cara de que vai parar. E sabe quem está comprando esse petróleo? Isso mesmo, os Estados Unidos, o grande inimigo do chavismo, que agora é um dos maiores clientes da Venezuela. Parece contraditório, não é verdade? Mas por que os americanos, que são grandes produtores de petróleo, estariam comprando petróleo da Venezuela? A resposta passa por dois fatores principais: a proximidade e o tipo de petróleo que a Venezuela produz. Primeiro, a Venezuela está muito mais próxima dos Estados Unidos que grandes produtores, a exemplo da Arábia Saudita. Isso significa que o frete de petróleo venezuelano custa uma fração do preço e os navios levam menos tempo para chegar. Segundo, o petróleo venezuelano é pesado e barato, ideal para as refinarias americanas que estão adaptadas para processar esse tipo de petróleo. Ou seja, é um ótimo negócio para as indústrias dos Estados Unidos. Além disso, a guerra na Ucrânia e as sanções contra a Rússia aumentaram a demanda pelo petróleo venezuelano. Os Estados Unidos e a Europa perceberam que precisariam de novas fontes para evitar um aumento nos preços e um colapso na oferta de energia. Assim, o petróleo venezuelano se tornou uma solução temporária. Não só os americanos estão de olho no petróleo bolivariano. Países como a Índia e países europeus, como já mencionado, também começaram a aumentar as compras. Reliance Industries da Índia recebe aprovação dos Estados Unidos para retomar importações de petróleo venezuelano. Maduro tem aproveitado essa oportunidade de maneira brilhante. E olha que brilhante e Maduro na mesma frase parece até não ter sentido. Mas ele aproveitou a oportunidade para consolidar ainda mais o poder do chavismo. E com o aumento nas exportações, ele está convencido de que o pior já passou para o regime. Será? Mas a grande pergunta é: até que ponto essa dependência energética pode fortalecer ainda mais a ditadura venezuelana? Além do petróleo, há outro recurso que pode ser o próximo passo do regime: o gás. A Venezuela tem grandes reservas de gás, mas até agora pouco explorada, tanto por incompetência quanto por falta de recursos. Esse projeto de exportação de gás pode garantir ainda mais receitas para o regime chavista e fortalecer sua posição internacional. E os Estados Unidos, obviamente, não vai ficar de fora dessa. E agora, com tudo isso em jogo, será que Maduro conseguirá transformar a Venezuela em um player internacional relevante nos próximos anos? E até que ponto o Ocidente está disposto a fechar os olhos para o autoritarismo venezuelano em troca de seus recursos energéticos? Vamos ver como essa história se desenrola. Deixe seus comentários aqui embaixo, compartilhe a sua opinião e não esqueça de curtir o vídeo e inscrever no canal para não perder os próximos episódios.